11 do então Comando de Policiamento Ambiental. Disso tudo resultou um grupo de trabalho, pois entendeu-se que a adoção da tecnologia devia ser feita de forma mais paulatina, mais calma, aderindo a alguns quesitos de segurança, porque era uma atividade muito nova, né? E naturalmente isso foi designado para o Comando de Aviação, então tomar conta e gerir esse grupo de trabalho, que o seu relatório gerou então a primeira diretriz que trouxe base para a nossa atuação e trouxe o caminho ali, pavimentou o caminho para as demais normas a respeito disso. Em 2019, o programa DronePol, programa do governo estadual, incentivou a compra, aquisição e a formação de pilotos de drone, e isso trouxe uma grande demanda para a nossa instituição no quesito formação e aquisição de equipamentos. Em 2019, uma nova diretriz entrou em vigor, com novos requisitos ainda mais preventivos do que os órgãos reguladores nacionais, ANAC, DCE e Anatel, exigem para a atuação com drones. E em 2023, mais uma vez, um outro grupo de trabalho frente às inovações tecnológicas foi coordenado pelo então Coronel Mena Barreto, organizador aqui do Aeronave Segue Enquanto Nativa, da Polícia de São Paulo, e culminou em uma nova diretriz que foi divulgada e entrou em vigor no final do ano passado. Essa diretriz não só baliza a atuação dos drones na Polícia de São Paulo, mas como ela cria também um programa de policiamento. Então o drone não é mais apenas uma ferramenta de utilização para quem quiser usar, mas ela é sim um programa de policiamento que gera obrigações a unidades operacionais que utilizem aquela ferramenta de uma forma coordenada. Ela trouxe a ampliação na utilização de drones, mitigou riscos nessa operação, subsidia a tomada de decisões dos comandantes das autoridades, gerenciando melhor o risco, e flexibilizou a utilização da ferramenta através da extinção da obrigatoriedade do seguro reta, que para órgãos de segurança pública já não era obrigatório, mas a Polícia de São Paulo adotava anteriormente como obrigatório, garantindo um nível a mais de segurança. Hoje, a Polícia Militar de São Paulo possui um efetivo aproximado de 82.500 homens espalhados pelo Estado, sendo que temos ali cerca de 185 unidades operacionais, órgãos de execução, que têm obrigação, por força de diretriz, de ter um serviço contínuo da utilização de drones. E como isso é estruturado, então, na nossa instituição? Como que o drone ele é estruturado na Polícia de São Paulo? Né? Temos lá 82 mil homens, 180 unidades operacionais que utilizam drones, né? Pelo menos 180. Então, hoje o modelo ele é centralizado com relação à formação, com relação à doutrina, controle estatístico e segurança operacional. É o Comando de Aviação, o órgão central dessa difusão de doutrina e formação. O Comando de Aviação, o órgão responsável pela aviação na Polícia Militar de São Paulo. Mas ela é descentralizada com relação à operação, ou seja, como eu disse, as 185 unidades operacionais devem usar drones, devem ter drones em sua frota ali como ferramenta de trabalho. Tá? Então, se manteve a doutrina na unidade aérea, que difunde essa formação, essa doutrina, mas descentraliza a operação para as demais unidades. Então, o Comando de Aviação é o órgão gestor do conhecimento e ele é responsável por ser um órgão consultivo, assessora as unidades que têm drone. Ela promove o controle estatístico e garante a aeronavegabilidade continuada dos drones, né, fornecendo esse suporte logístico, inclusive. Responsável pela segurança operacional, pela formação dos operadores e por doutrina de operação constante, sempre buscando modernizar e atualizar essa formação dos operadores. Hoje, o Comando de Aviação possui uma frota de aeronaves de asa rotativa, asa fixa também, e atualmente aqui estão 23, mas são 26 aeronaves não tripuladas, 26 drones. Isso só no Comando de Aviação. Tá? E aí, falando da Polícia Militar como um todo, a nossa frota são de 242 equipamentos de variados modelos, né? Matriz 210, Mavic 2.1, Mavic 2 Enterprise Advanced Thermal, e outros 100 equipamentos foram adquiridos com outras fontes de recursos que não eram público, e aí também de diferentes modelos. Importante a gente ver aqui que pese a gente tem uma frota grande, né, e até de difícil gestão, ela é um tanto quanto já está ficando um tanto quanto velha, né? Então precisamos ali reformular aqui, comprar novos equipamentos, é isso que a gente vai ver lá na visão de futuro, como estamos fazendo isso. Em termos de operacionalidade, já foram mais de 10 mil solicitações de voos através do sistema SARPAS, sendo que, com certeza, o número é muito maior que isso, porque esse registro no sistema atual
começou só a partir de 2022, então certamente alguns voos aí solicitações foram perdidas. Mais de 4.200 horas voadas a partir de janeiro de 2020, sendo que os registros, na verdade, deveriam ter começado a ser feitos em 2016, então certamente foram mais horas voadas também. E mais de 4.200 missões reais, né? O que exclui aqui treinamento e formação. Então, mais de 4.200 missões reais em atendimento à atividade fim da instituição. Concluímos até hoje 49 cursos de especialização de operador de sistemas de aeronaves não tripuladas, desde 2016 para cá. Formamos, então, até hoje, mais de 1.400 policiais, mais de 1.400 pilotos remotos. Isso aqui só da Polícia Militar de São Paulo. Tivemos também o apoio a outras instituições aqui, outras organizações públicas que operam drone também. Em 2024, a título de exemplificação, desenvolvemos 10 cursos, e em 25 serão um total de 8 cursos, formando nesse período cerca de 600 pilotos remotos, apenas nesses 2 anos. Falando agora um pouco do curso, né, esse nosso curso de especialização, ele tem por objetivo formar o policial, especializar naquele policial como operador de drones classe 3. Tá? Então, acho que todos aqui têm um pouco de intimidade com o assunto, drones classe 3, que voam até 25 quilos, né? Então, o operador ele entra no curso, muitas vezes sem nenhum conhecimento aeronáutico, ou nenhum conhecimento sobre drone, inclusive, e ele sai de lá formado como operador de drones classe 3. E um dos objetivos do curso é nivelar conhecimentos, justamente porque o nosso policial não tem a função principal e exclusiva de pilotos de drone, diferente de outras organizações. Estava até conversando com um colega agora da Paraíba, onde eles têm essa designação exclusiva de pilotos de drone, o que, segundo ele, trouxe, inclusive, um ganho operacional enorme para a instituição. Então, nós precisamos ali nivelar conhecimentos desses policiais que chegam com pouco conhecimento ou nenhum conhecimento aeronáutico e padronizar questões de segurança, inclusive, segurança de voo, segurança operacional. Para isso, nós dispomos de 185 horas aulas no formato totalmente presencial, o que nos dá hoje mais ou menos 30 dias de curso. Né? Então, o policial sai das suas atividades, da sua atividade fim, na unidade em que ele trabalha, e por 30 dias ele cursa lá as 185 horas aulas para que se forme, sendo que 46 delas são destinadas às aulas práticas, né? o manejo do equipamento, o manejo do drone, da aeronave. E esse currículo foi pensado justamente como uma contrapartida para o que nos prevê o Manual do Comando Aeronáutica 56.5, que traz para os órgãos de segurança pública, além de outros órgãos da esfera estadual, municipal e federal, uma operação especial. Então, esses órgãos especiais têm critérios de operação especiais diferentes do público civil comum. Então, temos algumas diferenças, e essas diferenças, então, necessitam, no entendimento da Polícia de São Paulo, de um grande preparo do seu profissional para que ele saia do curso treinado e capaz de operar, respondendo a esses quesitos especiais de operações, sem colocar em risco o patrimônio, a pessoa, a integridade física do cidadão, que é o nosso cliente principal. Aqui um quadro explicativo da nossa carga horária, né? Quais são as matérias que a gente tem no curso. Então, a gente percebe que é uma carga horária robusta, e a gente identificou isso ao longo do tempo, nesses anos de conclusão do curso. Vou citar mais à frente como nós, recentemente, alteramos esse quadro aqui. Vamos entrar com um currículo novo a partir do ano que vem. Então, vou falar um pouco sobre isso. Aqui, o policial nivela o seu conhecimento e sai seguro. Entregamos esse policial seguro para a sua unidade, sabendo que ele vai operar dentro dos quesitos de segurança operacional que o Comando de Aviação tem como doutrina já há mais de 40 anos. Falando agora um pouco do emprego de drones diretamente na segurança pública, nós temos como características operacionais a ausência de risco à tripulação, porque, obviamente, é uma aviação não tripulada. Então, nós excluímos esse risco, temos uma capacidade de operação sem gerar risco à tripulação. Conseguimos aqui um acesso a locais confinados, deteriorados de forma fácil ou até de forma exclusiva, que através de meios terrestres ou mesmo com a aviação tripulada seria impossível de alcançarmos. Nos permite furtividade, ou seja, operando com o equipamento certo, na condição correta dentro da doutrina de operação, conseguimos ter furtividade frente a organizações criminosas ou qualquer tipo de atividade que exija esse tipo de ação. Talvez aqui eu coloque aqui como principal ganho de operação do drone
num cenário global, o aumento da consciência situacional, permitindo conferir ali aos gestores, aos tomadores de decisão, uma amplitude maior de conhecimento daquele incidente, daquela ocorrência, para que ele aloque melhor os seus recursos e consiga destinar ali os recursos disponíveis para sanar aquela crise. E, naturalmente, reduz o custo da atividade aérea, pois é incomparável aqui para algumas atividades. É óbvio que o drone não substitui a aviação tripulada, isso já foi dito aqui anteriormente, mas ela contribui muito e ela reduz o custo da atividade aérea, porque a gente sabe quão custoso é a atividade aérea tripulada. Ela é aplicável, a operação de drones é aplicável para ações emergenciais ou programadas dentro das atividades da instituição, atende a todas as modalidades de policiamento, quer seja o policiamento de choque, policiamento territorial rotineiro, policiamento de trânsito, rodoviário, ambiental, ações de inteligência, bombeiro, defesa civil e assim por diante. Porém, ela também gera risco ao tráfego aéreo, às pessoas, à propriedade e à privacidade. E é nesse ponto que a Polícia de São Paulo, quando estudou a implementação da atividade, né, no seu rol de ferramentas, buscou se concentrar, preparar o policial para minimizar esse risco que a atividade aérea não tripulada pode causar à atividade aérea tripulada e às pessoas e à propriedade. Então, em linhas gerais, quando realizamos uma operação programada em nossa instituição, nós temos o seguinte cenário. O operador aqui, na ponta da linha, o operador de drone, com equipamento adequado, devidamente habilitado e treinado, dotado de uma capacidade de conexão, né, de equipamentos de conexão, gera as imagens e transmite ou para um centro de controle e comando móvel, geralmente um ônibus dotado também dessa conectividade, até um pouco mais avançada, ou diretamente para o nosso centro de operações, nossa sala de gerenciamento de incidentes, quando algum incidente está ocorrendo, alguma ocorrência ou algum evento de grande magnitude está ocorrendo. Então, de posse dessas imagens, dessas informações que são transmitidas em tempo real para as autoridades e tomadores de decisão, ele consegue, então, do nível estratégico, passar as melhores orientações e as melhores informações para o nível tático operacional, que aí sim vão executar as respectivas ações de polícia. Aqui um exemplo do que é uma sala de gerenciamento de incidentes, que a Polícia de São Paulo tem hoje capacidade de implementar em um tempo, digamos assim, um tempo recorde. É uma sala ampla, composta com uma tela ampla, capaz de receber diversas autoridades, desde o alto escalão do governo e qualquer outra agência pública ou privada que tenha interesse na resolução daquele incidente. E ali, então, de posse dessas informações, dessas imagens geradas pelo drone e por outras fontes de informação, essas autoridades e essas empresas ou órgãos públicos têm capacidade de decidir e passar a melhor informação, pois a sua consciência situacional foi elevada. Citando algumas operações de destaque que a Polícia de São Paulo desempenhou ao longo desse tempo, e mais recentemente, inclusive, podemos citar ali a Marcha para Jesus, que é uma manifestação de ordem religiosa, e ela acontece geralmente próximo ao aeroporto Campo de Marte, onde é a sede do Comando de Aviação, e é um aeroporto que tem um tráfego aéreo muito intenso. Então, para essa operação, que envolveu multiagências, Polícia Militar, com diversas equipes de operação de drones, Guarda Civil Metropolitana, imprensa, foi necessário, então, uma carta de acordo operacional com o órgão de controle de tráfego aéreo, que foi ali costurado pelo CRCE Sudeste, e com isso nós conseguimos promover uma operação no entorno do aeródromo, sem interferência nos eixos de aproximação, permitindo ali tanto a imprensa cobrir o evento, quanto as forças policiais, forças de segurança, tomarem as suas ações de prevenção e repressão ao crime, o monitoramento daquela manifestação, sem que houvesse nenhum tipo de incidente, chegando a ter 6 ou até 8 drones operando ao mesmo tempo em diferentes setores, devidamente coordenado, inclusive com comunicação direta com o órgão de controle de tráfego aéreo. Operação Carnaval, que trouxe bons resultados, em especial no ano de 2023, vou passar um vídeo mais à frente. As manifestações de 7 de setembro do ano passado, inclusive, nós fizemos uma prova conceito com uma empresa que traz sistemas antidrones, que também é uma preocupação atual da instituição, falaremos mais à frente. Uma ação humanitária, uma operação de caráter emergencial na região de São Sebastião, uma região litorânea do estado, por ocasião das chuvas que atingiram aquela região no ano de 2023, e causou grandes deslizamentos ali,
deixando áreas isoladas, pessoas isoladas, sem acesso ao socorro, sem alimentação. Então, o uso do drone, naquela ocasião, eu vou detalhar também mais à frente, foi essencial para o planejamento da missão. Repressão a crimes, ocorrências até rotineiras, tráfico de drogas, roubo, furto de veículos, desmanches, etc. Operação NFL, futebol americano, ocorrendo por 2 anos consecutivos, em 24 e 25, lá na Neoquímica Arena, zona leste da capital. E, recentemente, o Detal, que é um evento artístico, né? São shows, foi no evento de Interlagos. E essa operação, em especial, é recente, então a gente tem até pouco material de divulgação, mas o drone teve um papel fundamental aqui no apoio à execução das ações com sistemas inteligentes do governo. Então, imaginem assim, em volta do local do evento, desde das estações de metrô ou ônibus que traziam o público até o evento, havia um sistema de monitoramento fixo instalado, câmeras. E essas câmeras integradas com o sistema inteligente do governo. Talvez você tenha ouvido falar já a Muralha Paulista. Esse sistema era capaz de identificar, por exemplo, criminosos que têm alguma pendência com a justiça. E, então, gerando esse alerta, as equipes do drone, como as equipes também de apoio terrestre, eram cientificadas. A tecnologia não estava linkada ainda com o drone diretamente, mas as equipes de drone tinham a localização daquele indivíduo. Era o primeiro recurso a conseguir chegar, identificar, acompanhar aquele indivíduo até a abordagem das equipes em solo. E além dessa atuação, também foi muito requisitado para combater o comércio ilegal, né, no entorno do local do evento, porque esse comércio ilegal, por vezes, trazia prejuízo, atrapalhando o tráfego de pessoas, aglomerando pessoas e aí criando, então, um ambiente favorável para a prática de delitos, especialmente os delitos de ordem patrimonial, roubo e furto. Então, o drone identificava isso de maneira preventiva, quando se formava ali o local, o ponto de venda ilegal, de imediato acionava os órgãos de fiscalização da prefeitura, Guarda Civil e os demais órgãos, que então fiscalizavam e tomavam as medidas necessárias. Em todas essas operações aqui de destaque que eu mencionei, o aumento da consciência situacional foi o principal resultado que o drone gerou, levando então uma capacidade de tomada de decisão, de planejamento melhor das autoridades e tomada de decisão cada vez mais assertiva. Aqui o exemplo de uma atividade rotineira, até desencadeada pela base de aviação de Bauru, em uma atuação conjunta com o drone, realizando monitoramento em um ponto de tráfico de drogas e, posteriormente, o apoio da aeronave tripulada e a equipe em terra que realizou a prisão dos indivíduos. E aqui todo o mérito da edição e do som para a equipe de Bauru. São ótimos aviadores, mas para edição de imagens e som nem tanto, né, Rodrigo? Aqui o drone monitorando ainda, né? Identificou o indivíduo dispensando aqui um pacote. E aí o resultado de uma apreensão local, em um bairro ali da cidade de Bauru. Falando sobre a Operação NFL, então 2 anos seguidos, 2024 e 2025, essa operação surgiu da necessidade da Polícia Militar, enquanto representante do governo estadual, em tomar providência de fiscalização para o não acesso de drones não autorizados na área do evento. Então, foi uma das condições para que São Paulo sediasse o evento. Então, a Polícia Militar teve atribuição, entre outras, né, dessa fiscalização de drones não autorizados. Foram realizados exercícios simulados anteriores ao evento. Montou-se uma sala de gerenciamento de incidentes no nosso centro de operações, de tal forma que as autoridades pudessem tomar conhecimento em tempo real do que ocorria no entorno do evento, a uma distância, para quem conhece a capital paulista, do centro de São Paulo para a Zona Leste, uma distância considerável. Montou-se também um centro de comando de operações lá na Neoquímica Arena, local do evento, exclusivamente para a equipe contra drones, né, equipes do sistema antidrones. E foi necessária uma autorização da Anatel para utilizarmos um sistema de bloqueio de sinal de radiofrequência. Então, a Lei de Telecomunicações do Brasil exige essa autorização. Criou-se também, em conjunto com o CRCE e a Sudeste, áreas de restrição de voo, tanto para aeronaves tripuladas como não tripuladas. Então, dentro dessa área de restrição, os drones não poderiam
não poderiam entrar. A organização do evento contratou uma empresa que forneceu um sistema de detecção de drones, uma vez que nós não temos isso ainda a pronto emprego, né? Então, esse sistema de detecção ela providenciou, uma empresa estrangeira trouxe então essa tecnologia, montou ali um sistema de detecção de drones. E nós, em 2024, a Polícia Militar atuou com um equipamento chamado da Drone Shield, né? Um sistema bloqueador de sinal de radiofrequência, de tal forma que a empresa organizadora do evento identificava os drones que entravam no espaço restrito e não eram autorizados, e aí acionava a nossa equipe de drones, para que então a gente pudesse atuar tanto com os nossos drones, identificando o piloto remoto daquela aeronave não permitida, como também bloqueando o sinal radiofrequência e fazendo com que ele retornasse para o seu operador, então, realizando a abordagem e a fiscalização daquele drone em condição irregular. Aqui um pequeno vídeo da utilização do bloqueador de sinal. Então, basicamente, ele aponta para o equipamento, para o drone, bloqueia aquele sinal radiofrequência e faz com que ele execute a função Return to Home para que ele volte lá para o seu ponto de decolagem. Lembrando, esse tipo de equipamento exige um cuidado na sua utilização, inclusive não é vendido ao público civil. Exige autorização de funcionamento porque ele pode interferir, é um sistema ativo, não é passivo, ele pode interferir em radiofrequência de outros tipos de equipamentos, inclusive da aviação convencional. Dessa operação em 2024, na NFL, foram 11 intervenções com bloqueador de sinal de radiofrequência, gerando 9 ocorrências, sendo que 5 delas resultou em apreensão de drones. Tá? Total de 12 horas de voo com drones, para um dia de operação, e um total de quase 4 horas de operação com a aeronave tripulada, o Águia 1 empregado. E durante toda a operação, o sistema também de conectividade e transmissão online para a nossa sala de gerenciamento de incidentes, que fica no centro de operações da Polícia Militar. A diferença com 2025 foi que esse ano a gente não operou o sistema de bloqueador de sinal de radiofrequência. Então, apenas o sistema de detecção da empresa terceirizada da organizadora do evento, e nós operamos com os nossos drones na identificação do local. Porque esse sistema de detecção desse ano ele foi um pouco melhor, e ele entregava, além da detecção do drone, o tipo de equipamento, também a localização, a coordenada geográfica do operador, do controle. Então, era fácil a identificação do piloto remoto. Aqui um pequeno vídeo sobre essa operação de 2024 da NFL. A Polícia Militar esteve presente na NFL São Paulo, garantindo a segurança de milhares de pessoas com tecnologia de ponta. Com uma equipe de 26 policiais militares, pilotos remotos e uma frota de 16 drones, realizou mais de 45 voos ao longo do evento, somando um total de 12 horas de monitoramento aéreo, com transmissão ao vivo para as equipes de segurança, permitindo ações preventivas e garantindo um evento seguro para todos. Além dos drones, o helicóptero Águia 1 esteve presente, realizando 3 horas e 55 minutos de patrulhamento aéreo. Além do monitoramento aéreo, a Polícia Militar utilizou tecnologia anti-drone, um bloqueador de rádio frequência capaz de neutralizar aeronaves não autorizadas na área do evento, evitando riscos à segurança. Com inovação e tecnologia, a Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança em grandes eventos, protegendo a população de forma eficiente e moderna. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Falando agora da ação humanitária em São Sebastião, então, como eu disse, foi uma ação de caráter emergencial por conta dos deslizamentos causados pelas chuvas que assolaram a região do litoral de São Paulo. Então, acontecendo esse fato, as equipes foram destacadas para lá, e o que era difícil era justamente chegar pelo meio terrestre. Então, o uso dos drones foi essencial para o planejamento dessa operação de socorro, né? Então, áreas isoladas, montou-se um centro de controle e comando móvel, um ônibus, dotado de tecnologia, de conectividade também para a transmissão dessas informações em tempo real. Houve a segregação do espaço aéreo, pois havia operação simultânea ali entre aeronaves de asa fixa da Polícia Militar, das Forças Armadas e também de aviação não tripulada da Polícia Militar.
Promoveu o aumento da consciência situacional, acho que eu falei esse termo aqui umas 100 vezes, mas realmente é o maior ganho que o drone pode trazer para as nossas operações. E é importante citar que houve, então, um sistema também de gerenciamento da frota de drones utilizado ali, em caráter experimental, dessa empresa Actionware, que também transmitia imagens em tempo real. Um pequeno vídeo agora, foram 135 horas de voo com helicópteros naquela ocasião, 14 horas de drones, 242 missões com helicópteros e resultou em 35 pessoas salvas, além do transporte de mantimentos e autoridades até o local. Aí o gabinete de comando e controle. E por último, o último vídeo aqui, sobre a Operação Carnaval 2023, em que a utilização de drones, em que pese utilizássemos antes já, ela foi muito bem integrada com núcleos de diversas unidades e teve um resultado muito expressivo na prevenção e repressão de crimes de ordem patrimonial. Esse é o nosso posto de comando móvel, né? Nosso centro de controle de comando móvel, ônibus. Mais uma vez, em toda a operação, a transmissão ao vivo para nossa sala de gerenciamento de incidentes, aumentando ali o nível de planejamento das autoridades. Sobre a utilização de drones, duas coisas que nós inovamos nesse carnaval: utilização de drones e policiais infiltrados. Nós realizamos 629 prisões em flagrante e recuperamos 595 celulares e entregamos na mão das vítimas. E falamos aqui um pouco das operações, né? Mas também é importante citar a preocupação da nossa instituição em preparar o policial, não só o policial operador de drone, mas sim o policial ali na ponta da linha, que atende diretamente à sociedade, em conhecer a legislação aplicável sobre drones, né? É ele quem vai fiscalizar a operação irregular de drones, que pode, por vezes, colocar em risco a aviação tripulada, colocar em risco pessoas, privacidade, patrimônio. Então, a instituição promove cartilhas como essa, para que o policial tenha isso de fácil acesso no seu equipamento telefone e tal, para que ele consiga acessar e verificar, pois, quais são as punições aplicáveis, quais são os limites de voo, o que eu tenho que fiscalizar, né? E isso também é difundido nos cursos de formação e também nos cursos de aperfeiçoamento anual. Isso por quê? Porque há um exemplo que aconteceu conosco mesmo, no Comando de Aviação, por exemplo, em uma missão aqui com o governador do estado, a aeronave transportando o governador do estado, pousou no local de interesse para desembarque da autoridade e o piloto, na ocasião, o piloto da aeronave tripulada, identificou um drone voando a cerca de 5 metros da aeronave. Certamente, alguém da imprensa, talvez, não com caráter, não por maldade, mas por desconhecer as regras de voo, estava ali operando muito próximo à aeronave que transportava a autoridade máxima do Estado,
mesmo que não fosse a autoridade máxima do Estado, era uma aeronave tripulada, colocando em risco a vida das pessoas. Foi abordado, fiscalizado, e a ocorrência foi registrada no artigo 33 da Lei de Contravenções Penais, que trata da direção não licenciada de aeronaves. É um dos suportes legais que deve ser verificado quando da fiscalização de drones. E a aeronave, então, apreendida. Aqui mais um exemplo de cartilha que difundimos para os nossos policiais. Traz todo um glossário ali com termos técnicos do drone, limites de atuação e quais são as legislações envolvidas. E já caminhando para o fim da palestra, falando um pouco sobre a visão de futuro da nossa instituição na matéria drones, né? Visando ali uma modernização e uma flexibilização da nossa atuação com drones, tendo em vista que o comando da instituição entende como oportuno pulverizar essa ferramenta, mas, lógico, como disse desde o começo, de uma forma segura. Uma nova diretriz foi expedida, resultado do grupo de trabalho iniciado em 2023, e trouxe, então, uma nova diretriz que instituiu o programa de policiamento com drones. Como eu disse no início da palestra, traz agora obrigações para todas as unidades operacionais, vamos por assim chamar, que utilizem drones nas suas atividades. Ela trouxe uma atualização das normas nacionais, o que fatalmente vamos ter que mexer no futuro, tendo em vista a nova regulamentação da ANAC, né, que deve entrar em vigor ano que vem, RBAC 100. Flexibilizou um pouco o uso da ferramenta, ou seja, não exige mais o seguro reta. O tempo de serviço para o policial ser candidato a fazer o curso, o tempo máximo de serviço, era até o currículo anterior de 20 anos de serviço. Então, o policial que era candidato a fazer o curso de drone na instituição, a se especializar como piloto de drone, ele poderia ter no máximo 20 anos. Hoje, estendemos, até por conta do aumento do tempo de serviço, estendemos para 25 anos. Alteramos a grade curricular, o que era um curso presencial de 30 dias, dividimos, vai entrar em vigor agora a partir do ano que vem, dividimos em dois cursos diferentes. Um curso no formato EAD, né, de ensino à distância, para a formação de observadores, e um curso depois de piloto remoto, formação de piloto remoto, que é um curso presencial. Vou falar nos próximos slides. A ideia é de criar um quadro de fixação de frota na instituição. Hoje temos 200 aeronaves, a ideia é que somente, então, precisamos realmente ter um controle desses materiais e da reposição desses materiais. E também traçou regras para a aquisição dos kits completos do que chamamos a nossa norma de drones táticos, vamos colocar assim como os drones mais simples, drones avançados, tem algumas especificações desses drones aí naquela nossa norma, e drones especiais naquelas unidades que necessitam de algum equipamento especial. E uma grande preocupação que a gente tem é justamente a integração dessas imagens com o sistema de custódia de imagens da instituição. Assim como das câmeras corporais, as imagens de drone também, no intuito de que elas possam servir para compor processos judiciais, devem ter o tratamento adequado para que, dentro de um processo, não vire, na verdade, um problema e não a solução. Então, a gente busca também essa integração para que as imagens de drones estejam lá devidamente armazenadas e classificadas com a forma correta. Esse programa de policiamento com drones trouxe um rol de atividades, trouxe expressamente na diretriz um rol de atividades que o drone desempenha, mas não se limitando somente a elas, desde o patrulhamento preventivo para controle criminal de índices criminais, passando por ações de inteligência, por apoio às diversas modalidades de policiamento, bombeiro, defesa civil, até para uma pronta resposta, uma primeira resposta em grandes eventos, catástrofes ou crimes ultraviolentos que costumam demandar muita utilização dessa ferramenta. Ainda como visão de futuro, a instituição, assim como outras, já foi falado aqui, entende como muito oportuno e urgente o estudo para a aquisição de sistemas antidrones, né? A guerra da Ucrânia e Rússia trouxe esse pensamento de forma mais latente agora. Então, a instituição estuda adquirir sistema antidrones. Um sistema não é composto de um equipamento único, mas, como o próprio nome já diz, é um sistema de detecção, de neutralização. Então, a instituição começou estudos nesse sentido para que a gente avance na aquisição de um sistema que consiga abranger tudo o que a gente precisa. O gerenciamento completo da frota, um sistema que gerencia a frota, que nos permita gerenciar a aeronave, quantidade de horas de voo, dados estatísticos, também é uma necessidade latente. Instituições que têm muitas aeronaves acabam tendo esse problema também. Estamos trabalhando arduamente
numa composição de uma ata de registro de preço para aquisição de aeronaves não tripuladas. Como eu disse lá no início também, nossa frota ela é robusta, porém necessita de uma modernização. Então, olhando a nossa equipe de drones do Comando de Aviação, olha com muito carinho para isso, para atender toda a instituição e está trabalhando arduamente para que uma ata seja gerada em breve, de tal forma que as unidades que possuem, vamos dizer assim, divisões financeiras na sua estrutura, possam adquirir drones através dessa ata, já com especificação vinda do órgão gestor de conhecimento, que é o Comando de Aviação. Então, o Comando de Aviação vai trabalhar na especificação técnica desse equipamento e depois essa ata é disponibilizada para adesão das demais unidades. E uma das demandas grandes foi o aumento da nossa capacidade de formação de operadores. A gente quer passar do que temos hoje para praticamente dobrar essa formação nesse currículo novo. E para isso nós mudamos então o currículo, esse é o currículo já aprovado, que vai entrar em vigor o ano que vem. Nós mudamos, tiramos algumas cargas horárias de algumas matérias que julgamos estar além da necessidade do conhecimento de um operador de drone, visando inclusive flexibilizar essa formação. Dividimos então em um módulo EAD, um módulo à distância para a formação de observadores. Então, conseguimos formar observadores em grande número. E esse observador, então, depois de formado nesse curso em EAD, ele está apto a compor uma equipe de operação de drones da Polícia de São Paulo, que é composta minimamente por 2 policiais, um piloto remoto e um observador. O ideal é que tenha 3, né, um segurança também, mas no mínimo 2. Então, esse profissional formado no EAD está apto a compor uma equipe. Se ele tiver um outro piloto remoto na unidade, ele consegue compor equipe e voar o seu equipamento. Esse policial formado como observador, ele está apto depois a cursar o curso presencial, também de 15 dias, que forma então, aí sim, o piloto remoto em comando. E aí nós priorizamos aqui o aumento das instruções práticas, né, propiciando ao operador o maior contato com o equipamento, que é uma das dificuldades que a gente tem no curso. Então, 30 policiais, precisamos aí de muitos instrutores para que a demanda seja suprida, né, nas instruções práticas. Então, essa divisão tende a corrigir também essa dificuldade que a gente tem. Então, vamos conseguir formar mais policiais durante o ano e de uma forma a entregar um profissional ainda melhor qualificado. Incluímos, inclusive, matérias de fotografia, filmagem e aplicativos inteligentes que a gente percebeu ser uma necessidade que o policial tem, né? Não é apenas decolar o drone ali e filmar de qualquer maneira, né? Assim como conversava também com um colega da Paraíba, eles fizeram um curso lá de especialização térmica nos seus operadores, que trouxe muito ganho também para a instituição. Então, é nesse sentido que a gente procura evoluir. Finalizando, então, como visão de futuro, a Polícia de São Paulo tem, por expandir a utilização da ferramenta, acompanhar a evolução normativa tecnológica, promover melhorias no processo de formação, processo de gestão de imagens, nos processos operacionais, nos nossos POPs e na gestão de frota também. O que vai diretamente ao encontro do que é a visão de futuro da Polícia Militar de São Paulo, contida no nosso plano de comando da instituição em vigor, que é ser reconhecida como referência nacional e internacional de serviços de segurança pública, entregando à sociedade o melhor militar estadual, íntegro, técnico, equipado, respeitável, reconhecido, motivado e eficiente. Sabemos que a implantação das atividades de drone ela é difícil, né? Difícil você implementar uma atividade, difícil difundir doutrina, existe muita resistência, mas talvez com todos os colegas que eu conversei aqui, quando a ferramenta é bem utilizada e o seu valor é demonstrado, ele vira realmente uma ferramenta imprescindível nas operações, traz mais segurança para o policial, traz maior capacidade de planejamento. Então, é nessa linha, mas pautado sempre em segurança e de acordo com a normatização dos órgãos reguladores nacionais, é que a Polícia de São Paulo quer evoluir. Com isso, cumprimos o nosso roteiro. Agradeço a todos, permaneço à disposição na Polícia de São Paulo. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer troca de figurinhas de ideias que possamos ter aqui vai ser bem-vinda e vai engrandecer a nossa atividade. Muito obrigado.